O Pleno Ponto News está no Congresso Nacional, no estúdio Saudações, do amigos, Partido tudo bem Liberal com na Câmara dos vocês? Deputados, onde vamos entrevistar ele, que é professor, empresário e deputado federal por Goiás, com enorme influência nas redes sociais. Muito obrigado por essa entrevista, Gustavo Gayer. Obrigado pela oportunidade de poder falar com a Pleno News, que eu acompanho sempre, é uma das poucas partes da imprensa brasileira que ainda se atém aos fatos. Então a gente faz questão de comparecer e poder contribuir para que mais pessoas, né, tenham alcance da verdade e realidade. É um prazer estar aqui, Marcos. Gustavo, você vem de uma família de políticos? Minha mãe foi vereadora e deputada, mas ela abandonou a política, eu tinha 8 anos. Então, durante a minha vida, eu não tive muito contato com política, não foi influência da minha mãe. Minha mãe morreu, inclusive, eu era muito jovem, eu tinha 25 anos. Não foi uma questão de influência familiar, foi uma questão de urgência por ver o que estava acontecendo com a minha família, né, o que tentaram fazer com os meus filhos. E isso fez com que eu começasse a falar sobre política, prestasse atenção e começasse a divulgar vídeos sobre doutrinação no sistema de ensino. E aí esses vídeos foram se espalhando, tomando uma certa proporção maior do que eu havia imaginado, né? No início eu comecei a fazer isso mais como uma válvula de escape pela indignação que eu sentia com o que estava acontecendo com o ensino brasileiro. E aí a sequência de eventos foram as que saíram do meu controle e hoje eu sou um deputado federal. O ministro Alexandre de Moraes recentemente pediu a prisão de 208 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Você defende e tem uma atuação muito forte no Congresso quanto à anistia a esses envolvidos. Você acha que o Congresso vai conseguir anistiá-los? As, as informações que a gente recebe, os relatos, os testemunhos das famílias e dos próprios perseguidos políticos, porque é isso que eles são, é impossível de não tocar no coração de qualquer que seja o parlamentar dessa casa. Pode ser de direita, pode ser centro, talvez não os de esquerda, porque eles já não têm coração há um bom tempo, mas é impossível não se simpatizar, não se condoer com essa injustiça que está acontecendo. Nós estamos vendo aí aposentados, senhorinhas, donas de casa de 73 anos, pegando 17 anos de prisão, sendo tratados como cachorros, sem direito à defesa, com os próprios advogados muitas vezes sendo coagidos e não podendo defender os seus clientes. Isso tudo acontecendo num momento em que o Brasil está enfrentando aí um declínio rumo ao autoritarismo, rumo à ditadura, e qualquer pessoa minimamente sensata, não precisa ser conservador e não precisa gostar do Bolsonaro, está percebendo que os limites já foram ultrapassados há muito tempo. Então, a temperatura da anistia está crescendo muito, que na minha opinião, futuramente, eu espero que a gente faça um Senado grande, forte o bastante, com um presidente que seja, que tenha convicção da defesa da democracia, não presidente apenas do Senado. presidente do Senado, que tenha convicção de defesa da democracia, não apenas uma bandeira de defesa da democracia, para que a gente possa anular todas essas prisões e responsabilizar os verdadeiros criminosos, que são aqueles que estão cometendo essas decisões inconstitucionais. Mas, por enquanto, eu vejo que a temperatura da anistia cresce aqui dentro do Congresso, é uma coisa que se fala muito nos corredores, e eu acredito que a gente vai sim conseguir, ainda nesse governo, e não muito tempo para frente, aprovar a anistia e devolver essas pessoas para suas famílias. E voltar, se Deus quiser um dia, a prender verdadeiramente os criminosos. Hoje não tem corrupto preso mais, Marcos. Todos os corruptos da Lava Jato não só estão soltos, mas voltaram aos seus cargos. Muitos deles voltaram, inclusive, aqui para Brasília. Um está na presidência do Brasil. Os maiores corruptos que o Brasil já viu, talvez que o mundo já viu, foram liberados. Chefes de facção criminosa estão sendo liberados, traficantes, assassinos, estupradores, todos os criminosos estão sendo liberados. Parece que eles estão sendo liberados para abrir vagas para senhorinhas de 70 anos que estavam com a Bíblia na mão em frente ao quartel. É um absurdo o que está acontecendo. Isso, para mim, supera a pior das narrativas usadas para descrever o que aconteceu no período do regime militar. Mas eu tenho certeza que a vitória está do nosso lado, é uma questão de tempo, a gente só não pode desistir. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele endossou esse pedido de anistia, né, aos envolvidos e até pediu que não o contemplasse, que esse Sim. pedido não o contemplasse para não contaminar a proposta, Exatamente. porque senão diriam isso é mais uma coisa de Bolsonaro. Exatamente. O que eu quero saber é o seguinte: você acredita que o Congresso consegue devolver a inelegibilidade, a elegibilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro até 2026? Olha, nós temos aí duas vertentes que estão em movimento. Uma é a nova composição do TSE, que teoricamente daria uma votação de 4-3 para o bom senso. Não vou nem usar a palavra direita, tá? Para o bom senso. E nós temos também projetos de lei aqui na casa que vão justamente nesse sentido, né, de anistiar parlamentares ou políticos cometidos com crimes que não têm a ver com erário público, que não têm a ver
com integridade física, com violência, para que essas pessoas não precisem perder os seus direitos políticos. O que é muito curioso é que no impeachment da Dilma, onde ficou comprovado os crimes que ela cometeu, né, a pedalagem fiscal, a destruição do nosso país, que nós estamos até hoje tentando resgatar, mesmo na Constituição sendo claro, impeachment e perda dos direitos políticos, o Lewandowski começou ali naquele momento a desrespeitar a Constituição, né? Ali foi a premissa de Fez tudo. um fatiamento. O fatiamento, onde ele manteve os direitos políticos da Dilma, que foi candidata a senadora lá em Minas Gerais, e por ter sido candidata em Minas Gerais, o povo de Minas Gerais elegeu, olha como as coisas são curiosas, né? O Rodrigo Pacheco é hoje presidente da Câmara, do Senado e do Congresso por causa do fatiamento do Lewandowski. Quando o Lewandowski fatiou e manteve os direitos políticos da Dilma e ela concorreu para senadora em Minas Gerais, a rejeição dela era tão grande que as pessoas se desesperaram para votar em qualquer pessoa para impedir que ela fosse eleita. E votaram em quem? No Rodrigo Pacheco. Seria muito melhor se a Dilma tivesse sido eleita, sinceramente. Pelo seu nível de incompetência, incapacidade cognitiva, ela não faria diferença no Senado, assim como vários senadores que estão lá apenas decorativamente. Mas não. Então nós temos aí uma sequência, né, de erros que começaram ali quando o Lewandowski fatiou. Agora, o que o Bolsonaro fez? Ele fez reunião com embaixadores, e por isso está inelegível. Ele falou com uma multidão de 1 milhão de pessoas aqui na esplanada dos ministérios no dia 7 de setembro, e por isso ele está inelegível, enquanto o outro, que é o chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu em volumes de dinheiro, é o presidente da República. É impossível não perceber que o Brasil está ao inverso, está tudo invertido hoje no país. E as pessoas que se indignam, que ficam indignadas com o que está acontecendo, são as que são perseguidas, e não os criminosos. Então hoje você vê um crime e você demonstra indignação, você é considerado criminoso, mas aquele que perpetuou o crime não, ele sai livre e sem responder nada para a justiça. Vamos imaginar um cenário onde o Congresso atue e consiga tornar Bolsonaro elegível até 2026. A gente imagina que Lula ele vetaria e depois o Congresso de volta derrubaria o veto. Sim. Você não acha que nesse momento o Supremo Tribunal Federal iria intervir? Eu tenho certeza. Mas o que está acontecendo é que a rejeição do Supremo Tribunal, tanto aqui na Casa dos Deputados quanto no Senado, está só aumentando a tal ponto e que projetos que limitam esses abusos do STF já estão em andamento. Nós tivemos aí recentemente a PEC 8, que foi aprovada no Senado, que é a PEC que acaba com as decisões monocráticas do STF. Nós temos outras PECs que estão andando também, PECs que impossibilitam o STF de tirar mandato, PECs que determinam mandato para ministros do STF, que mudam o sistema de escolha de ministros do STF. Essa rejeição está tomando corpo. E a cada vez que o STF interfere aqui nas nossas prerrogativas, maior a rejeição fica. Existe um medo dos parlamentares em se posicionar contra os atropelos do STF, justamente por causa dessa ditadura do judiciário, que hoje nós temos 47% da população que já concorda que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Só que ela não vai perdurar para sempre. O que acontece é que a força capaz de botar um limite nisso ainda não sentiu a urgência necessária para poder agir. Só que eu vejo que a gente está começando a chegar nesse limiar, nesse momento onde ou a gente reage e resgata o mínimo de dignidade do Congresso, ou então entrega o seu mandato e volta para sua casa, porque não tem mais por que haver um Congresso quando todas as nossas decisões são revertidas lá na Suprema Corte. Agora eles estão falando, por exemplo, do aborto, estão querendo legalizar as drogas, já falam abertamente que vão derrubar as saidinhas, a impossibilitação, né, das saidinhas, onde a gente derrubou o veto do presidente Lula. Isso está fazendo com que os deputados e os senadores comecem a entender que chega, não tem por que a gente estar aqui se tudo que é decidido aqui passa por eles. Inclusive o próprio Lula já percebeu. Não é mais preciso comprar votos no Congresso. Não é mais preciso articular governabilidade no Congresso. A única coisa que ele precisa é falar com seus despachantes no STF e tudo que o Lula quer passa. Uma hora isso vai passar do limite, eu tenho certeza que o Congresso vai reagir. Então a gente tem a atuação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que poderia colocar um freio nessas arbitrariedades que tanto se fala dos ministros do Supremo. Mas você disse que Rodrigo Pacheco ele é um capacho de Alexandre de Moraes. Sim. E apenas uma renovação no Senado em 2026 pode colocar um ponto final nisso. Sim. Né? E você chegou a falar em um possível impeachment de um por um, de cada ministro. Você acha que o Brasil vai ser passado a limpo em 2027? Em algum momento, Marcos, o Brasil vai ser passado a limpo. Eu espero que seja em 2027. Se não for em 2027,
nas próximas eleições, mas em algum momento o que está acontecendo tem que acabar. A indignação, a insatisfação, a revolta, ela já é palpável. Embora ainda o medo em uma parcela da população de reagir possa ser maior do que o sentimento de revolta, isso vai mudar. As pessoas já não aguentam mais vendo senhorinhas sendo presas, corruptos sendo liberados, é um deboche na cara do povo. A gente aprova o fim da saidinha, que é um clamor popular. O STF fala abertamente que vai derrubar. Então, em algum momento isso vai acabar. Eu espero que seja em 2027. O que a gente está tentando fazer é já trabalhar agora para que em 2027 a gente faça o maior número de senadores da direita que o Brasil já viu. Assim sendo feito, teremos o nosso presidente do Congresso e do Senado, que vai pautar o impeachment. E o Alexandre, mais cedo ou mais tarde, vai pagar pelo que ele está fazendo com o nosso país, com o medo que ele está colocando nos nossos corações, com a destruição da nossa democracia e das prerrogativas do parlamento. Então, em 2027, com um novo presidente do Congresso e um novo presidente do Senado, bastaria um impeachment, Marcos. Não precisa fazer impeachment de todos. Bastaria um impeachment de um ministro, abrindo esse precedente. E eu tenho a mais absoluta certeza que todos os outros vão pensar duas vezes antes de desrespeitar a Constituição. E tudo que nós estamos pedindo é apenas que a Constituição seja respeitada, principalmente por aqueles que estão ali para serem os guardiões da mesma. E a gente não está vendo isso acontecer. Não precisa ser de todos, não. Só de um já vai ser o bastante para a gente colocar o Brasil em ordem novamente. Você acha que nesse momento da punição, Alexandre de Pacheco, nesse momento, também terá de pagar pela omissão, por não ter pautado tantos pedidos de impeachment? Eu acho que o tempo vai alcançar todas essas pessoas. Eu acredito que Pacheco não será reeleito. Eu acredito que ele vai entrar no ostracismo da política, como Rodrigo Maia, né, durante um período dos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, que ele se aliou à esquerda, e hoje, quem é Rodrigo Maia? Ninguém sabe, porque ele não existe hoje no tabuleiro político. A mesma coisa vai acontecer com o Pacheco, na minha opinião. Fala em deixar a política, Pacheco. Eu acho que ele já sabe que as decisões que ele tomou e o posicionamento que ele tem tomado nesses últimos anos faz com que ele se torne uma pessoa não grata em qualquer estado, em qualquer posicionamento político, em qualquer cargo eletivo. Então eu acredito que ele vai voltar para o seu trabalho advocatício. Ele tem um escritório de advocacia, prestes a ganhar uma fortuna, inclusive, com a decisão do STF. Talvez é um dos motivos dele agir da forma que ele age, não confronta os ministros do STF. Mas eu não tenho sede de vingança. Eu quero viver num país que tenha estabilidade jurídica, que os direitos sejam respeitados, que a nossa liberdade de expressão seja respeitada. A esquerda tem muito isso, né, de perseguir as pessoas de forma sanguinária, incansável. Não. Devolva o Brasil aos trilhos. Respeitemos a Constituição. Deixe a democracia funcionar de forma transparente, principalmente as eleições, que a gente toca o barco. Não tenho vontade de sair prendendo todo mundo como eles fazem de forma esquizofrênica com o Bolsonaro. O Lula não precisa nem ser preso, na minha opinião. Nós vamos fazer o impeachment dele em breve, pelo declínio econômico que o Brasil está indo, o aumento do preço, as tributações, a insatisfação do mercado, da população. Agora os próprios professores que elegeram ele estão aqui na porta revoltados. Então ele vai cair mais cedo ou mais tarde. E eu vejo da seguinte maneira: o Lula é a única coisa que a esquerda tem. E a Lula, por ser uma pessoa extremamente voraz na sua fome de poder, ele nunca deixou que nenhuma outra figura da esquerda crescesse, tivesse protagonismo. Quando o Lula acabar, a esquerda não vai ter cabeça mais. Ela não criou ali uma forma de sobreviver no momento, numa era pós-Lula. Enquanto a direita está criando agora uma miríade de novos líderes. Nós temos aqui hoje dezenas de pessoas que são líderes competentes, que graças ao posicionamento do Bolsonaro em puxar essas pessoas, em dar protagonismo, em levar o holofote para elas, nós temos aí gerações de pessoas da direita que poderão levar esse país para frente. Então, é só resistir, não desistir agora. A gente vai sofrer muito, eu tenho certeza disso, o Brasil vai sofrer muito, mas é uma lição que talvez o Brasil tenha que passar. Agora você vem criticando reiteradamente o governo Lula, como fez agora. Eu não, cara, nosso presidente. Você chamou o Lula outro dia na tribuna do plenário de moribundo, é um governo moribundo. Isso. Né? Você acha que ele não chegou nem na metade do mandato? Não. Você acha que ele vai cair nesse mandato? Cara, vamos lá. Se a gente for analisar pelo mesmo prisma, gráficos, indicadores do governo Lula, do governo Dilma, o governo Lula está seguindo o mesmo padrão, só que mais acelerado. Nós estamos vendo aí um colapso econômico, né? O dólar não para de subir, o dólar subiu 10% esse ano.
graças às declarações que ele fala. O investimento está indo embora, o preço dos alimentos está aumentando, os impostos e mais tributos, cortes na educação, Uhum. a insatisfação generalizada em relação a esse governo, isso com apenas 1 ano e 6 meses. Do jeito que as coisas estão indo, a gente olhando para frente agora, eu não vejo nenhuma ação desse governo para melhorar essa insatisfação, essa rejeição. Em um determinado momento, o Congresso, o centro, eu digo, tá, da Câmara dos Deputados, vai abandonar o governo. Inclusive já está abandonando. Uhum. Existe uma plataforma criada recentemente que é o Placar Congresso. Ele faz uma análise em tempo real dos votos dos deputados de acordo com as orientações dos líderes da bancada. Então a gente está percebendo uma clara transição de deputados que votavam com o governo e agora votam com a oposição. O centro, que antes votava muito mais com o governo, agora já está indo para a Está oposição. desembarcando já. Já está tendo esse processo de desembarque. Olha, esse navio está afundando, quanto mais nós ficarmos associados, mais o custo político, né, o custo do eleitorado deles, eles vão ter. E isso já começou de forma acelerada. Para você ter uma ideia, nós tínhamos no ano passado, até o final do ano passado, 106 deputados que votavam mais de 70% com a oposição. Ou seja, com as orientações da oposição. Mais de 70%, somente 106, o que é 20% da casa. Nós temos hoje 136. Então, nesse período aí de 5 meses, né, desse ano, aumentou em 30% o número de deputados da oposição. Saiu de 106 para 136. Até o final do ano, nós seremos 170. Até o final do ano, mais nada do governo passa. E eu estou falando de um governo, Marcos, que tenta comprar ativamente os votos, que não mede esforços em liberar emendas, em liberar cargos de segundo escalão, em fazer promessas. Mas mesmo assim, o custo de estar perto desse governo está muito mais alto do que qualquer emenda, do que qualquer cargo, do que qualquer ministério. E o governo está ficando sem dinheiro. Sem dinheiro, mas promessas ele faz. E uma coisa, as promessas que ele tem feito também para essas pessoas, o centro promíscuo, ele não está cumprindo. Então está fazendo com que o centro perceba que não tem como mais fazer acordos, que sempre existiu. Esse governo está fazendo agora, acho que de uma forma maior do que qualquer outro momento da história. Transição do Congresso para se abandonar o governo perde totalmente sua governabilidade. A própria imprensa, que fez campanha ativa para esse governo, já percebeu que não está dando certo, que esse governo está levando a gente para o buraco. Esse governo está ficando cada vez mais sozinho. E por isso que eu falo, moribundo, tendo derrotas aí consecutivas. Nós tivemos a derrota da saída, os vetos daquela semana, foram 3 derrotas gigantescas em um dia. Nós tivemos aí a devolução do MP do fim do mundo, que ia aumentar o preço da gasolina e dos alimentos em 8%, foi devolvida. Né? E agora tem os escândalos, o escândalo do arroz. Hoje, o ministro do Lula foi indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa e corrupção, o ministro das Comunicações. É um escândalo a cada dia, um abandono completo do Congresso desse governo, e é uma questão de tempo. E eu me fico impressionado que o Lula agora, e os próprios petistas próximos ao Lula falam isso nos bastidores. O Lula de agora não é o mesmo Lula lá de trás, que sentava para conversar, que tinha paciência, que fingia ser democrático. Esse é um Lula venenoso, tóxico, um Lula cheio de raiva, que quer vingança, e ele não está conseguindo mais articular. Você acha que ele toca o governo com mágoa? Eu acho que ele toca o governo com vingança, com vontade de destruir, mas levantando a bandeira de que está tentando salvar o Brasil. A gente está vendo o que ele fez com os professores. Olha, professores das universidades são um dos maiores responsáveis hoje pelo absurdo, pelo alto voto que ele tem entre os jovens universitários. É o sistema de doutrinação. Os professores abandonaram o Lula. E eles foram peças fundamentais para pegar aquela parcela da população entre 17 e 25 anos, né, para votar na esquerda, que são as pessoas que foram doutrinadas ali na educação. Eles estão revoltados, estão falando, não vota no Lula nunca mais. Porque o Lula destruiu a carreira principalmente dessas pessoas, né? Estava na comissão de educação agora, tinha ali 50 professores na frente lá dizendo que a culpa é do Lula, né? Canalha, te ajudamos a te eleger e você nos traiu, e revoltados. Então ele está perdendo a base dele. No Nordeste, o Lula perdeu 10% dos votos. Se as eleições fossem hoje, ele teria perdido 10% dos votos, da aprovação dele, né? Isso no curral eleitoral, na única região do Brasil que ele... Então eu falo que às vezes Deus sabe das coisas de uma forma que a gente não pode questionar. Talvez era importante que o Lula tivesse mais uma vez no momento na liderança do Brasil para acabar com aquela memória afetiva que certas pessoas tinham dele, aquela coisa, mas na época do Lula tinha isso. Ah na época do Lula era melhor, então vamos voltar ao Lula. Você diz deixá-lo sangrar. Deixá-lo sangrar. E o que a gente está percebendo é que
esse pós-governo agora, a impressão que vai ficar é o fim da esquerda. A esquerda perdeu o seu líder, vai perder o líder, porque ele não vai ser eleito mais, acho que ele não vai nem para reeleição, a forma que vai chegar a rejeição dele ao final desse mandato, e a esquerda não vai ter mais outra pessoa para tomar a dianteira. E aí eu acho que é a hora do Brasil começar realmente a ser resgatado. E qual a importância da direita ganhar as prefeituras pensando num projeto 2026? Olha, a direita, ela fez o caminho invertido. Mas graças a Deus, a maioria da população brasileira é de direita, porque senão a gente não conseguiria fazer o que a gente está fazendo. Uhum. A gente joga o presidente na presidência sem formar uma base, o cara sofre no Congresso durante 4 anos, é traído pelas principais pessoas que nós achávamos que vieram para cá para ajudá-lo, mas nesse período, novas lideranças foram surgindo em vários cantos do nosso país. E essas lideranças começaram a assumir cargos eletivos. Então nós temos hoje, como eu disse, 136 deputados que se posicionam à direita aqui no Congresso, ou algo que nunca tinha acontecido, mas eu falo direita mesmo. Tô falando PSD, estilo Dória ou MBL, não. É direita que não tem medo de defender seus valores e princípios. Isso tem que começar agora nas nossas cidades. Os vereadores, os prefeitos, querendo ou não, serão pessoas que virão a ser federais, virão a ser governadores, virão a ser possivelmente também senadores, que é o que a gente pretende fazer agora em 2026, mas a gente precisa de ter um histórico dessas pessoas para colocarem ela em cargos de relevância. E os vereadores, querendo ou não, são a base dos próximos deputados federais e próximos prefeitos. Segundo caso, prefeitos de direita que pegarem cidades e puderem trazer para lá prosperidade, liberdade econômica, respeito aos valores e princípios cristãos e virarem casos de sucesso, é um argumento que a gente vai poder ter para fazer o comparativo entre a esquerda e a direita, porque até hoje a gente não tem isso. Uhum. A gente tem ali alguns estados, por exemplo, Tarcísio. O que o Tarcísio está fazendo em São Paulo é muito importante do ponto de vista do debate político. Olha, Tarcísio está pegando isso, fez isso, olha os resultados que ele trouxe. Tarcísio de direita. Olha os governadores de esquerda, os resultados que eles estão trazendo. Uhum. Então, se a gente consegue fazer isso no nível municipal, é um outro peso para a gente poder também trazer mais pessoas para cá em 2026. Você tem uma atuação, uma luta contra a doutrinação Sim. ideológica nas escolas, até nas universidades, como você mencionou há pouco. E essa cooptação das mentes vulneráveis, no caso das crianças, adolescentes, que ainda não têm uma formação, uma visão de mundo plena, completa, como é que se pode impedir que esses militantes travestidos de professores, existe alguma maneira de impedir? Porque isso é feito de uma forma tão velada, né? É um processo que começou há 50, 40 anos atrás. Então, eu muitas vezes me fiquei pensando assim, como que a gente faz para reverter isso? Afinal de contas, os professores que ensinam os próximos professores são completamente ideologizados. O sistema de ensino superior que vai produzir a próxima geração de professores é, na verdade, um corredor polonês de doutrinação. Então, se você coloca pessoas ali para entrarem para a educação, elas vão acabar saindo do outro lado completamente deformadas. É um ciclo vicioso tão bem elaborado e tão bem protegido e blindado que é difícil você imaginar uma maneira de penetrar isso daí. Tá? Seriam necessárias gerações e gerações, só que a gente não tem todo esse tempo para poder esperar. Mas qual é a autoridade maior no que diz respeito à educação das crianças? São os pais. A gente tem que parar um pouco de trazer a briga para cá, como se fosse uma imposição autoritária de parlamentares, de legisladores, e devolver o poder para quem nunca deveria ter aberto mão dele, que são os pais dessas crianças. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz em Goiânia. A gente criou uma plataforma que chama Nossos Filhos. Nela nós colocamos ali, listamos todas as escolas de Goiás, todas as escolas. E começamos a divulgar para os pais, em grupos de escolas, nas minhas redes sociais, falando o seguinte, olha, se houver alguma doutrinação na sua escola contra o seu filho, você vai fazer esse relato, colocar aqui nessa plataforma e a gente vai atrás e mobilizar os pais daquela região. Então, um professor de uma determinada escola fala que a polícia é responsável pela barbárie, uma escola caríssima, do setor mais nobre de Goiânia. Ele solta uma charge, vou dar um exemplo para você, falando que a polícia é responsável pela barbárie na sociedade. E o pai do aluno colocou na plataforma, eu recebi, joguei nas minhas redes e mobilizei os pais. Pais da escola tal, o professor falou isso, vocês vão aceitar? Os pais foram até a escola, reclamaram, eu tô falando assim, 20, 30 pais ligando, indo lá, reclamaram. No final do dia, o que aconteceu? Esse professor foi demitido. E aí a imprensa publica isso, todas as escolas ficam sabendo. Depois uma outra professora vai trabalhar com a camiseta escrito seja marginal, seja herói.
eu mobilizo os pais, eles vão até a escola, a professora é demitida. A imprensa publica isso, eu publico nas redes sociais também, todas as escolas ficam sabendo. O que que eu fiz? Eu dei voz aos pais, não determinei que eles deveriam fazer nada, eu dei voz a eles. E eles conseguiram fazer com que os professores que estivessem doutrinando fossem demitidos. Os professores de Goiânia agora morrem de medo de doutrinar. Eles andam em ovos agora. Eles não, você pode ser de esquerda, de direita, não importa. Eles sabem que se eles tentarem doutrinar, aquilo que eles falarem em sala de aula vai chegar até a plataforma dos nossos filhos, vai ser divulgado e alguém vai lá reclamar da escola com eles. Até professores de escolas estaduais foram suspensos, foram exonerados pelo governador para uma professora falando que alunos de 13 anos tinham que dar, meninas tinham que dar muito e meninos tinham que eu vou falar, a fala dela, tem que comer até o piu-piu ficar ralado. Falando isso para crianças de 13 anos. O governador, passei para o governador e falou e demitiu. Então assim, através da autoridade dos pais, a doutrinação em Goiânia praticamente hoje não existe. E é isso que a gente pretende fazer. É colocar voz aos pais. São projetos que eu quero fazer aqui, que eu estou apresentando aqui na Câmara dos Deputados, mas os pais precisam entender que não adianta criar filho, não é só ir trabalhar e voltar e assistir um filme, não. Tem que estar lá, tem que estar atento, tem que ver o que os filhos estão estudando, tem que conversar com eles, tem que ir na reunião dos pais. Somente a família vai resgatar a educação no Brasil. Você esteve envolvido na realização recente agora de uma edição do seminário sobre doutrinação ideológica no ensino, que ocorreu agora em Brasília. O evento falou sobre a Conferência Nacional de Educação, CONAI, né? E no Plano Nacional de Educação, PNE. Por quê? Explica pra gente. Tudo isso que eles fizeram durante 40 anos foi velado, foi de forma subliminar. E sempre que a gente falava que existia, nós éramos dados como conspiracionistas. Ou pessoas que queriam acabar com a educação, que odiavam professores. Esse PNE é um documento, é uma evidência, na minha opinião. É um documento que prova que tudo que nós falamos ao longo dos últimos anos é a mais pura verdade. Só que agora eles querem institucionalizar a doutrinação. Um plano nacional de educação que não tem absolutamente plano nenhum para a educação, Marcos. Nós estamos falando 38% dos alunos do ensino superior que são analfabetos funcionais e 2/3 que não conseguem fazer cálculo básico e matemática. Ensino superior. Então uma pessoa forma para ser advogado sem conseguir ler um parágrafo. Uma pessoa forma para ser engenheiro sem conseguir fazer 6 vezes 3. O que eu fiz? Bom, eu fiz esse seminário para trazer a conscientização de que esse plano não pode ser aprovado. Lá se fala em ideologia de gênero 36 vezes e matemática 4 vezes. Fala sobre LGBT 26 vezes e sobre biologia 2 vezes. Não fala um método que se deve acabar com o analfabetismo funcional no Brasil. Não tem absolutamente nada de cunho para melhorar a educação, nem sequer menciona o problema da educação principal hoje no Brasil, que é o analfabetismo, a incapacidade de alfabetizar até determinada idade, não consegue fazer cálculos básicos de matemática, é como se esse problema não existisse. Ao invés disso, querem transformar nossos filhos em militantes ideológicos, né? E aquilo é uma prova. E aprovar isso, aí até eu vou poder perder o direito de reclamar de doutrinação, porque vai ter sido oficializado, vai ter sido transformado em lei, que o professor tem o direito de perseguir um aluno que pensa de forma diferente, que uma escola vai poder expulsar um aluno que é cristão porque ele defende os valores da Bíblia. Isso não pode passar de forma alguma. Então o seminário foi uma forma de trazer essa conscientização, que é o que a gente está tentando fazer aqui na Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho sobre essa guinada da direita agora na União Europeia e que pode também culminar com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em novembro. E temos o Milei aqui na Argentina. A direita está ascendendo no mundo todo. Como é que o mundo se cansou da esquerda? Eu não sei quem falou uma vez que existe um ciclo que funciona assim. A esquerda sobe ao poder, destrói tudo, e aí, em um determinado momento, quando a população não aguenta mais, eles chamam a direita para reconstruir. Nesse processo de reconstrução, a direita muitas vezes não presta atenção na educação, e aí a educação mobiliza a população para voltar para o poder pela esquerda e destruir tudo de novo. Então criou esse ciclo. A esquerda doutrina, chegam ao poder, destroem, a população percebe que foi uma besteira, coloca a direita reconstrói, enquanto isso a esquerda doutrina, joga de novo no poder e fica sendo desse jeito. Dessa vez a gente tem que entender que não basta voltar e reconstruir. Tem que voltar, reconstruir e conscientizar o porquê tudo está sendo reconstruído. Na Europa, o problema que eles enfrentam são parecidos, mas há certas diferenças. A esquerda lá levanta muita bandeira do sem fronteira, acabar com as fronteiras, deixa a imigração chegar. Por quê? Eles abrem as porteiras, né, as comportas da imigração ilegal, essas pessoas chegam como eleitores para votar na esquerda.
Só que eles não compartilham dos mesmos valores, cultura, língua da população. Então nós temos aí o aumento de estupros na Europa, o aumento de assassinatos de forma violenta, crimes, roubos, invasão de propriedade, o salário médio caindo pela entrada de pessoas de outros países que aceitam trabalhar por um salário abaixo do salário mínimo ou do salário tradicional de determinadas profissões, e a população daquela nação vai perceber, não, nossa, está tudo sendo destruído. Meu filho apanhou na escola porque ele é cristão, apanhou de muçulmano na escola porque é cristão. Mulheres estão sendo estupradas em ruas que eles colocam a placa Sharia Law. Então tem ruas dos estados da Europa que você não pode entrar lá se você não for muçulmano e se for tem que estar de burca. Eles entenderam que votar para a esquerda realmente destruiu o país deles. Sem falar a política verde, que quer impor constantemente balizas e diretrizes para o empresariado, para a iniciativa privada, do que eles podem e não podem fazer. Sequestrando mais uma vez os filhos. A questão de liberdade de expressão lá também está sendo atacada. A questão da inocência dos jovens também através da ideologia de gênero. Então a população, querendo ou não, chega uma hora que eles percebem, olha, votar na esquerda dá merda, não dá para ficar assim, então vamos trazer a direita. Só que aí, não é a direita que a imprensa fala que é a direita que eles procuram. Não é aquela direita que concorda com a esquerda, mas de forma limpinha. É a direita mesmo que fala, olha, para entrar aqui nessa nação tem que passar por um crivo, senão entra bandido. É a população que fala, na escola tem que respeitar os valores da família, senão vão sexualizar para erotizar os nossos filhos. E aí eles chamam essas pessoas de extrema direita. Tanto é que a imprensa noticiou como o crescimento da extrema direita, que preocupa até a direita limpinha, né? Para eles, direita limpinha é que vota com a esquerda, mas reclama, tá? Então nós temos aí esse problema que não é uma extrema direita, Marcos. É simplesmente pessoas que agora não têm mais vergonha de defender o que eles sabem que é verdade, devido ao processo de destruição que a esquerda tem feito na Europa. E nos Estados Unidos está a mesma coisa, né? O que o Biden tem feito lá, até a comunidade que normalmente, estados que normalmente votavam democrata, já estão percebendo que não dá mais. Ele está perdendo em estados que historicamente ele nunca havia perdido, as pesquisas mostram, né? Ele vai perder em estados que ao longo das últimas 10 eleições sempre foi azul, e agora está virando vermelho. A gente não pode errar uma coisa, não é só voltar, reconstruir para eles voltarem depois para destruir. É reconstruir com conscientização. Ó, isso está acontecendo porque a esquerda fez isso, isso e isso. E se a esquerda voltar, eles farão isso novamente. É pegar as rédeas da educação e acabar com a doutrinação, senão esse ciclo nunca vai parar. Se a gente não acabar com a doutrinação do sistema de ensino, a gente vai continuar fabricando mais Barrosos, mais Danielas Limas, mais Williams Bonners, e ninguém precisa disso. Essas pessoas, ninguém quer sequestrar a individualidade dessas pessoas, mas a educação tem que priorizar os valores da família. Eu acho que dessa vez a gente está muito mais experiente, muito mais consciente do que deve ser feito. E qual é o reflexo disso, dessa guinada, dessa tomada da direita no mundo aqui no Brasil? Olha, eu acho que... Você acha que intimida a quem está do outro lado? A quem comete tantas denúncias de arbitrariedade? Olha, Você acha que quem está jogando do lado da esquerda de maneira ilícita, de maneira covarde, você acha que inibe a essas pessoas? Vou dar um exemplo para você de comitivas que a gente fez recentemente para os Estados Unidos e para a Europa, com o intuito de divulgar o que está acontecendo no Brasil. A gente viajou para os Estados Unidos, eu participei de todas, ajudei a organizar todas elas, inclusive, e a gente foi falar com senadores, parlamentares, com a imprensa americana, fizemos coletivas de imprensa, levamos documentos para várias think tanks nos Estados Unidos mostrando o que está acontecendo no Brasil. De repente, artigos começaram a surgir lá. De repente, o Elon Musk começa a publicar no seu Twitter. De repente, tem uma deputada, a Salazar, no meio de uma audiência, levanta uma foto do Alexandre de Moraes, ditador. Isso traz luz internacional para o que essas pessoas aqui faziam nas sombras. Porque nas sombras eles faziam seus atropelos constitucionais, a imprensa nacional passava pano, e a imprensa nacional passa a mensagem que tudo que está acontecendo aqui é necessário pela democracia. Só que quando a gente leva as evidências e os fatos lá para fora, eles olham para cá com outros olhos, com mais luz. E aí eles falam, peraí, que lá não é democrático, o que essa pessoa está fazendo não é democracia. E a opinião internacional, querendo ou não, tem peso, porque o Brasil pode sofrer sanções. Se Donald Trump ganhando nos Estados Unidos, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes tem preocupação. Porque o Alexandre de Moraes tem investimento lá, viaja direto para universidades americanas, possivelmente vai perder o visto dele para ir para lá. Agora você imagina a vergonha
de ter o ministro da Suprema Corte simplesmente barrado de entrar na maior e mais forte democracia do mundo por ser considerado antidemocrático. E está prendendo pessoas do Brasil por considerar elas antidemocráticas. Então, tudo isso, querendo ou não, no mundo de hoje está tudo interligado. E não tem como mais eles falarem que o que eles fazem aqui é para preservar a democracia. O mundo está acordando para a verdade. Parlamento Europeu agora, para você ter uma ideia, nós tivemos em Bruxelas, foi em março, estivemos em Bruxelas em março, conversamos com vários parlamentares, participamos de uma audiência pública lá sobre a censura no Brasil, e os parlamentares ficaram chocados. Nós estamos vendo aí uma entrada de mais deputados que também prezam pela liberdade de expressão, que é o que você acabou de mencionar, que é o aumento da direita lá no Parlamento Europeu agora com essas últimas eleições. Então nós vamos ter mais visibilidade ainda para o que está acontecendo no Brasil. Aí nós poderemos ter países da Europa começando a fazer sanções sobre comunicação com o Brasil, comércio com o nosso país, importação e exportação, por considerar o Brasil uma ditadura. Porque é isso que nós estamos virando, se já não viramos ainda. Aquela ditadura, transdemocracia, né? Uma democracia que se identifica como ditadura. Então sim, essas comitivas, essa tentativa de divulgar para o mundo o que está acontecendo aqui, trouxe resultados tão claros que, para você ver, o Alexandre de Moraes parou com as buscas e apreensões nos deputados federais, porque ele percebeu que não tem como mais fazer isso. Ele já diminuiu um pouco o seu volume nas autoridades políticas, mas ainda está atacando aquelas pessoas que não têm voz, que são as senhorinhas de 70 anos, as aposentadas, mulheres sendo presas por estar com uma bíblia no prédio público no domingo, no dia 8 de janeiro. Mas eu vejo que está começando a ter uma mudança de clima e agora a gente só não pode parar com o ritmo. Gustavo Gayer, no Pleno.news, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Continue acompanhando o Pleno.news, porque credibilidade não se negocia.